Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá a todos, caros amigos da Casa da Paz. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite da querida amiga Maria Emília, esposa do querido Sr. Jofre, e pelo convite para que a gente pudesse estar aqui juntos nessa reunião para falar sobre um tema especial para mim. Antes da gente iniciar, eu gostaria que a gente fizesse a nossa prece de abertura,
que elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, que roguemos a sua presença, que a sua luz recaia sobre todos nós, que os nossos corações possam ser tocados, os nossos espíritos, e que nossas mentes estejam dentro de um equilíbrio suficiente para podermos estarmos atentos a todas as informações, a todas as palavras, a todas as emoções, sentimentos que serão passados aqui hoje, para que possamos evoluir dentro desse nosso propósito existencial. Sê conosco sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Bom, para dar início à nossa palestra, conforme me foi solicitado pela querida amiga, eu vou fazer uma leitura de abertura, que é do livro Pensamento e Vida, tá? Por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O item 15, intitulado Saúde. Eu vou posicionar aqui a leitura. E a leitura diz assim, então, item 15, título Saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente, em estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima, e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no nosso cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária do desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta, os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos
voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas, que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex cerebral, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros, encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, ou seja, no corpo físico, os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Assim, meus queridos amigos, nós vamos dar início ao nosso estudo do dia de hoje, proposto pela Casa Espírita, cujo tema será energia mental e vida saudável. Por isso foi lida aquela página de abertura de que trata da saúde, através das lições do nosso querido Emmanuel, e não menos querido Chico Xavier, trazendo para a gente profundas reflexões acerca da importância do nosso conhecimento, do processo mediúnico, e da importância que temos que apresentar no avanço do nosso comportamento, da nossa atenção, da nossa vivência no dia a dia, porque estamos imersos cotidianamente nesse plasma universal que o Livro dos Espíritos traz para a gente, chamado de fluido cósmico universal, aonde, através dele, a energia eletromagnética do pensamento vagueia, nos recantos mais distantes, mais incomensuráveis de todo o universo. Bom, vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje, trazendo essa figura esquemática. Busquei na internet para mostrar esquematicamente uma figura bem conhecida, tenho certeza de todos, se não de todos, quase todos aqui, do que seria uma representação esquemática do nosso corpo perispiritual, o corpo físico a partir do duplo etérico, aonde as nossas energias mentais, através dos corpos mais sutis do perispírito, interagem. Nós somos seres multifacetados. Nós já somos seres que atuamos em várias esferas, em várias dimensões ao mesmo tempo. Se olharmos com atenção, atuamos simultaneamente em todas essas esferas na qual estamos inseridos, dentro do plano físico, desde a unidade infinitesimal, como Emmanuel nos colocou, que seria a nossa célula, menor porção da matéria que compõe o nosso organismo vivo,
até o nosso duplo, né? E os corpos mais sutis, o nosso corpo, o corpo mental, inferior, superior, enfim. Até o átimo, que seria a nossa parte mais divina, né? E essa figura, ela esquematiza como nós vibramos em todas essas dimensões. Somos espíritos com caminhos diferentes entre si, entendimentos e visões de mundo diferentes, evoluções um pouco diferentes, embora encarnados na mesma escola. Por isso somos diferentes uns dos outros. Temos visões de mundo diferentes porque vivemos experiências diferentes. Nos relacionamos com esse mundo de formas diferentes. Portanto, não tem um mais certo do que o outro, apenas uma visão de mundo um pouco diferente da do irmão. Um ângulo de visão um pouco mais abrangente, às vezes um ângulo de visão mais raso em um determinado assunto. Então, a partir dessa figura esquemática, a gente vai trazer aqui conceitos de Joana de Ângeles que serão complementados também pelo benfeitor André Luiz, que em suas obras estuda profundamente os aspectos da mente, sempre se preocupou com isso. Bom, essa é outra figura esquemática que mostra para a gente uma figura tridimensional de base triangular, aonde na base a gente tem, vou pegar uma caneta aqui para mostrar, a gente tem então a energia mental ligada aos pensamentos e aos sentimentos. Então, essa tríade na base dessa pirâmide, ela está ali intrinsecamente conectada. Então, pensamento, sentimento e energia mental, ou seja, que mobiliza esses pensamentos e esses sentimentos, ela está atuante o tempo inteiro. E quem está no ápice dessa pirâmide, notem, é a vontade. Então, o exercício da nossa vontade, isso os orientais já trazem para a gente há mais de 3.000 anos antes de Cristo, é através do exercício pleno dessa vontade que nós iremos dominar os quesitos da base dessa pirâmide. Não significa que nós vamos domar os nossos pensamentos, que nós teremos a capacidade de domar os nossos sentimentos, porque às vezes eles são intrusivos, ou seja, eles não nos pertencem. Eles pertencem a um ambiente que a gente chega, eles pertencem a um irmão que se aproxima de nós. Da mesma forma, os sentimentos que comungamos também podem ser sentimentos relacionados à psicosfera de um determinado ambiente ou de um irmão, né? Mas que através da vontade, ou seja, que aqui a gente poderia fazer um link tranquilamente com disciplina, que a vontade ela depende dessa disciplina, a gente pode impor à base dessa pirâmide um método, né? Uma forma de como iremos nos defrontar, como iremos nos comportar, como iremos reagir, né? Mediante situações que chegam até nós. Tem um outro aspecto que não está aqui, mas que eu julgo importantíssimo, colocaria aqui junto da vontade aqui em cima, que seria a atenção. Nós precisamos da disciplina da vontade, mas também precisamos exercer a atenção de maneira plena. Isso é um quesito muito importante, porque estarmos atentos significa estarmos conectados àquilo que estamos realizando, estamos fazendo naquele momento, estamos sentindo, estamos pensando. Porque através dessa atenção é que nós iremos perceber, opa, esse pensamento não é meu. Opa, esse sentimento não é meu.
e a gente consegue de forma disciplinada responder de forma mais positiva possível a essas energias que chegam até nós por algum motivo. É muito importante a gente partir dessa base, porque os conceitos que se seguem vão rumar nesse sentido, mostrando para a gente mais uma vez a energia mental que não está no cérebro. O cérebro é apenas o processador, o físico, né? Que precisa, através do que o espírito tem como instrumento, para manifestar alguns estados no corpo físico. Mas a mente é muito mais do que o cérebro, porque a mente pertence ao espírito, não ao corpo. E a mente, ela transcende a figura material, conforme quis exemplificar essa figura trazida aqui. Que as ondas eletromagnéticas percebam a sutileza da imagem, que nós temos ondas nessa frequência, nós temos ondas nessa outra frequência, temos ondas ainda nessa outra frequência em azul mais claro, temos essas circulares. Percebam a imersão que nós estamos e quantas interações se fazem conosco cotidianamente, diuturnamente, e a pergunta que fica é: o quão atentos nós estamos para percebermos isso? O quão treinados nós estamos mediunicamente para sabermos lidar com isso? Conseguimos identificar emoções, pensamentos, sentimentos? Exercitamos a nossa atenção, a nossa vontade, a disciplina desses exercícios? Esse é um processo fundamental dentro da lógica do estudo trazido na noite de hoje. Bom, a gente traz aqui na introdução um item chamado a urgência do equilíbrio. Ou seja, estarmos equilibrados é uma condição que urge, ou seja, é o quanto antes melhor. Porque o caminho do meio, como dizia Buda, o caminho do equilíbrio, ele é sempre o mais saudável. Porque é esse equilíbrio que, em última análise, vai nos trazer a felicidade. A felicidade não é alegria. Muitas pessoas confundem felicidade com alegria. Alegria é um estado passageiro. Mas felicidade, ela é resultado do dever cumprido. Ela é muito mais plena. Então, se nós estivermos dentro de um caminho de busca do equilíbrio, quanto mais próximo desse estivermos, mais plenamente felizes estaremos. Embora essa plenitude da felicidade seja muito difícil no orbe em que a gente esteja encarnado, por causa das ambiências que enfrentamos e da condição de desequilíbrio coletivo com que nos deparamos cotidianamente. Mas essa busca, ela é íntima, ela é individual. Tanto que nos traz tem uma máxima que diz pra gente: seja a mudança em você aquela que você quer para o mundo, né? Então, a gente tem aqui que no mundo cada vez mais acelerado e repleto de estímulos, somos constantemente desafiados a manter o nosso equilíbrio entre as demandas desse mundo, ou seja, as demandas externas, e do nosso mundo interior. Muitas vezes, o que nós fazemos? Negligenciamos a importância da nossa energia mental, daquela pirâmide que foi colocada aqui, né? A força motriz que está por trás dos nossos pensamentos, emoções e, consequentemente, das nossas ações e da nossa saúde.
Então aqui ele está falando das consequências, né? O nosso agir é uma resposta àquilo que chega até nós. E a nossa saúde é resultado de como lidamos com essa energia mental. Então, Joana de Ângeles, ela, com a sua lucidez de sempre, né, de grande revolucionária da psicologia transpessoal, ela nos convida a esse despertar, né, onde precisamos colocar essa energia mental no lugar onde ela merece, para podermos viver uma vida plena e mais saudável. Bom, a mente, ela tem essa propriedade de agir como um campo de força criativa. Por que isso? Porque tudo que se materializa no mundo físico, ele é produto primário de um pensamento. Isso, os antigos filósofos, né, a gente tem acesso na literatura ocidental, se fala muito dos filósofos gregos, mas antes dos gregos até os egípcios já falavam sobre isso. Hermes, por exemplo, Trimegisto, falou sobre isso muito antes de ser dito por Sócrates, por Platão, né? Mas, de novo, para a nossa realidade de literatura de estudo, que tem por base mais a literatura ocidental, inclusive os gregos eles servem de base para o início do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, vai dizer isso, que primeiro a coisa se forma no mundo das ideias, no mundo do pensamento, para depois se materializar no mundo físico. E isso é trazido de forma minuciosa por Joana de Ângeles na obra que me foi indicada para a realização desse estudo. Então, Joana de Ângeles nos apresenta a mente como um poderoso campo de força. Nos ensina que nossos pensamentos não são meros eventos aleatórios, mas sim vibrações energéticas que moldam a nossa realidade interior e exterior. Percebam o link com que essa máxima que Joana de Ângeles nos traz se faz presente com a leitura que foi feita, trazida por Emmanuel, através de Chico Xavier, a respeito da nossa saúde. Perceba que as vibrações eletromagnéticas, afinal de contas, o nosso corpo físico, ele também é dotado de energia eletromagnética. Tanto é verdade que nós temos diversos exames na área médica que são utilizados para avaliar esse campo elétrico. Exemplo, na minha área, o eletrocardiograma. Então ele avalia a função elétrica do coração. Vamos ver na área da neurologia, quando a gente quer estudar nervos periféricos e centrais, a gente pede um exame chamado eletroneuromiografia, que também avalia a parte elétrica de despolarização e repolarização dos nervos. Ou seja, nós somos também um campo de força, um campo elétrico, um campo de energia eletromagnética. Portanto, a energia eletromagnética que emana da mente é óbvio que irá interagir, refletir e causar potenciais alterações em nosso mundo interior, assim como no exterior. No plano exterior, o nosso pensamento ele tem um alcance ilimitado. Nós sequer podemos fazer ideia do real alcance, né, da força de alcance de um pensamento emanado. Bom, a qualidade, portanto, desses pensamentos que a gente emite, a frequência das nossas emoções e a direção da nossa vontade são os elementos que determinam a natureza da nossa energia mental. Ou seja, está colocado muito bem aqui
o link que foi feito com aquela pirâmide que foi trazida para a gente se utilizar esquematicamente para facilitar o nosso entendimento. Note como ele diz, a qualidade dos nossos pensamentos é porque muitas vezes somos pegos por pensamentos intrusivos ou outros pensamentos das mais variadas naturezas que não nos pertencem e tomamos aquele pensamento como nosso. Trazemos aquela realidade para a nossa realidade diária. Ficamos obsessivamente remoendo aquele padrão comportamental, aquele padrão de pensamento, quando nos damos conta, como acabei de ouvir de uma colega, um dia inteiro se passou, você está com aquele pensamento de manhã, chega à noite, você vai tomar banho, no final do dia, aquele pensamento está na sua cabeça, você, quando está atento, você fala, meu Deus, não é possível, esse pensamento está comigo até agora. E a gente precisa do exercício da atenção por isso. Para a gente estar atento à qualidade desses pensamentos, à frequência das nossas emoções. Estamos emitindo que padrão de emoção, né? Estamos com medo excessivo, estamos revoltados, estamos, enfim, com raiva, estamos nos sentindo plenos, em paz, equilibrados, alegres. Porque através da manifestação da vontade que controla, ou melhor, sintoniza melhor com o nosso eu mais íntimo, a gente consegue então saber, né, dar a qualidade devida no sentido de repelir pensamentos e emoções que não nos serão saudáveis e acolher aqueles pensamentos, emoções e sentimentos que irão nos engrandecer, nos fortalecer. Então, Joana de Ângeles enfatiza que uma mente focada em pensamentos positivos, saudáveis, né, eles podem promover harmonia, saúde e bem-estar. Bom, gente, eu não vou nem dar sequência na leitura do restante da frase, porque eu gostaria de colocar para vocês aqui uma maneira da gente interpretar tudo que a gente lê e pensar, que é o seguinte, tudo que vale para um lado também vale para o outro lado. Isso Hermes Trismegisto colocou muito claramente em um grande livro que supostamente é atribuído a ele. Nem sequer sabemos se foi de fato ele que o escreveu, tão antigo que é. Mas ele falava da correspondência dos mundos, que a gente hoje sabe que na verdade é a correspondência das dimensões, ou dos mundos paralelos. Tudo bem, os substantivos não importam. Então, o que vale para Chico, vale para Francisco. É isso que ele está querendo dizer. Então, se o pensamento positivo saudável nos traz a sensação de harmonia, saúde e bem-estar, o oposto disso nos traz o oposto disso. Então, nos traz o adoecimento, o mal-estar, o desequilíbrio ou a desarmonia, né? Então, mais uma vez, a importância da nossa atenção e da nossa ligação frequente, né? Monitoramento frequente de todos os critérios que compõem a base daquela nossa pirâmide. E aí, não poderia faltar aqui a conexão desse raciocínio com André Luiz, né? Então, André Luiz traz para a gente um conceito de mecânica da mente, ou seja, o funcionamento da mente e a ação do pensamento. Então, principalmente nos livros Mecanismos da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade. Então, a gente vê uma ressonância profunda com o que nos traz Joana de Ângeles. E André Luiz, nesses dois livros, nos oferece um panorama detalhado da mecânica, ou seja, do funcionamento da mente humana. Ele diz que a mente funciona como um centro de força vital, um verdadeiro laboratório de energias sutis. Ele nos explica que o pensamento é uma onda vibratória que se irradia, pensamento é energia eletromagnética, carregando consigo a qualidade da emoção que o acompanha. Ou seja, olha
o grau de responsabilidade que temos a partir desse conhecimento em relação a disciplinar nossos pensamentos, sentimentos e emoções, né? Então, como centro de força vital, lembra que vida vem de vital, né? Vitalidade vem de vital. Então, da mesma maneira que a mente ela é um centro de força vital, a mente organizada ela tem essa capacidade. Mas a mente desarmoniosa, desequilibrada, desorganizada, ela vai, assim como nos trouxe Joana de Ângeles, nos proporcionar um desequilíbrio completo, tanto nas partículas infinitesimais que compõem o nosso corpo, ou seja, através da desorganização celular, que vai predispor ao surgimento a questões imunológicas, de dificuldade, deficiência imunológica, abertura para estados infecciosos, surgimento de câncer, de doenças no corpo físico, também na nossa psicosfera, no entorno de nós, trazendo desarmonia para os ambientes em que convivemos, né? No trabalho, na nossa casa, enfim, e na sociedade. Lembrando sempre que essa sintonia espiritual, que se dá através de mentes, ela ocorre através do pensamento, dessas emoções, desses sentimentos. Então, nós, como espíritos ainda pouco equilibrados, por diversas vezes nos conectamos a esses irmãos que não estão encarnados no momento, mas que também comungam do mesmo desequilíbrio e dificuldade com que nos deparamos no momento. E a sintonia se dá mente a mente. Então, conexão com André Luiz, né? A conexão com André Luiz em relação à obra de Joana de Ângeles. Assim como um rádio emite ondas eletromagnéticas, a nossa mente emite ondas mentais que interagem com o ambiente e com outras mentes. Aquilo que a gente acabou de dizer. Pensamentos de amor, alegria e esperança geram ondas de alta frequência. Aquelas ondas mais compridas assim para cima, que sintonizam com energias semelhantes, atraindo experiências positivas e fortalecendo o nosso campo energético. Em contrapartida, pensamentos de ódio, medo, inveja emitem ondas de baixa frequência, aquela de amplitude pequena e mais comprida assim, que nos conectam a energias densas e podem abrir portas para desequilíbrios e doenças. Aquilo que a gente acabou de falar, tudo através do funcionamento da mente e do desequilíbrio do nosso pensamento. Então é importante, mais uma vez, a gente falar o tempo inteiro, dentro do tema que foi proposto, em atenção e vontade, como os grandes gerenciadores do pensamento, das emoções e dessa energia mental. Bom, como então que essa energia mental pode influenciar a nossa saúde física? Então, essa conexão, como a gente acabou de entender, ela se dá por uma questão física, físico-química. Se o nosso corpo ele é composto por células, essas células se organizam em órgãos e tecidos, e todos esses órgãos e tecidos são dotados de energia eletromagnética, o pensamento, que é emanado através de energia eletromagnética, ele vai diretamente influenciar no funcionamento dessas células, desses tecidos, impactar positiva ou negativamente nas células desse tecido. Então, a conexão é inegável. Joana de Ângeles nos lembra que muitas das enfermidades que nos afligem têm sua origem nos desequilíbrios emocionais e padrões de pensamento negativo. A somatização,
que é somatização? Isso quem definiu para a gente foi Freud, falando que o corpo muitas vezes pode manifestar um estado de adoecimento que na verdade não tem origem no corpo, mas na mente. Então, fenômeno amplamente abordado por André Luiz. Demonstra como conflitos psíquicos não resolvidos podem se manifestar no corpo físico sob forma de doenças. Bom, uma outra coisa que a gente precisa pontuar aqui, que eu acho muito importante nesse momento, é que nós, como seres humanos, passamos por N aflições nesse plano em que a gente se encontra. Principalmente no que tange a questão de doença do corpo físico, né? E a gente precisa também ter o equilíbrio suficiente para a gente entender que nem todo o processo de adoecimento ele tem origem em desequilíbrio ou desarmonia dos nossos padrões de pensamento ou da nossa mente. Porque o contexto reencarnatório ele é amplíssimo. Então, muitas vezes, o que mais vai importar é a maneira com que lidamos com aquilo que a vida nos impõe. Então, uma coisa é a gente se deparar com um processo de perda ou com um processo de adoecimento e a gente ter uma reação positiva frente a essas circunstâncias. Lidar com aquilo de forma mais equilibrada possível, cultivando pensamentos de melhor padrão possível. Porque nós também viemos aqui, né, expiar situações pretéritas. Não temos o pleno domínio, do conhecimento de tudo que fizemos e das dívidas que adquirimos num pretérito. Num pretérito de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Segundo as obras, a maneira positiva com que lidamos com as situações que nos são colocadas, dentro de um planejamento encarnatório, onde a gente participa mais ou um pouco menos ativamente, a depender do grau de desenvolvimento espiritual que temos, nós escolhemos passar por determinadas provas. Nós escolhemos determinados percalços. E muitas vezes sucumbimos a esses percalços, recaindo mais uma vez em situações de desarmonia e desequilíbrio, que vão culminar em mais adoecimento, mais prejuízo do nosso desenvolvimento. Mas quando a gente consegue passar por isso de maneira mais plena, por isso que a leitura fala de um caminho mais reto possível, dentro de uma condição mais reta, ganhamos uma moratória, temos as nossas dívidas aliviadas pelos amigos espirituais que são responsáveis pelo planejamento encarnatório, através da intercessão junto a espíritos superiores responsáveis por toda a questão do planejamento encarnatório, como André Luiz nos traz muito bem em diversas obras. Então, André Luiz nos explica que a mente exerce um controle direto sobre o nosso sistema nervoso, endócrino, que é a parte dos hormônios, né? E imunológico é a nossa defesa. Note que, como a mente exerce controle, ela também pode desencadear um descontrole. Portanto, uma mente harmoniosa, ela promove o equilíbrio de tudo isso aqui. Ou uma mente desequilibrada, como a gente falou do exercício da relatividade dos mundos, da dualidade em que nos encontramos, causa então desequilíbrio de toda essa condição fisiológica, culminando em processos de adoecimento. Mas o que eu quis dizer aqui, dentro dessa explanação, é que nem todo processo de doença, às vezes, se dá por um desequilíbrio nesse plano encarnatório que a gente está. Às vezes é uma condição que a gente escolheu passar por uma dívida pretérita. E aí a condição que a gente tem que passar de doença, muitas vezes é um processo de cura para nós.
A gente só consegue enxergar como doença porque a gente está muito apegado às coisas desse mundo. A nossa visão fica muito turva, né? Fica muito limitada e a gente esquece de tudo isso que a gente estuda, que a gente lê, mas, né, que a gente pratica dentro da casa espírita, mas na hora que acontece com a gente normalmente dá uma titubeada. Então, lembrar sempre disso. É muito importante a gente buscar o máximo equilíbrio possível para passar pelas situações adversas. Então, como que a gente faz para construir uma vida saudável através da energia mental? Aí Joana nos traz, né, através da vigilância constante dos pensamentos. Olha aí a vontade, a atenção. A vigilância poderia ser resumida nisso, né? Atenção e vontade. Então, Joana nos exorta a sermos vigilantes em relação aos nossos pensamentos, filtrando aqueles que nos elevem e afastando aqueles que nos deprimem. Pessoal, como é difícil essa situação para a gente, né? Essa questão da atenção, de passar pelo nosso filtro, de acolhermos aqueles que nos façam bem e reprimir, afastar aqueles que não nos façam bem. Eu sei que esse processo é um processo difícil, mas é um processo necessário. Esse é um processo que a gente tem que exercitar diuturnamente, mais ou menos como a gente fez no tempo de infância, quando a gente resolveu andar. Então, para conseguir andar em cima de duas pernas, quando a gente era criança, bem criança, a gente engatinhou muito e na hora que começou a querer andar, caiu muito de bunda ou de joelho, ou como quando quis começar a dirigir, ou como ocorreu quando a gente quis andar de bicicleta. É uma coisa que é muito forçada, muito difícil no início, mas que depois se torna um automático. A gente precisa ler, né, estudar, participar dos grupos de estudo, porque através do conhecimento a gente vai desmistificando muita coisa e nos nutrindo de ferramentas que nos possibilitam trabalhar essas situações que são exortadas aqui pela companheira espiritual, mas precisamos colocar em prática. Mesma forma, cultivar emoções nobres. O que ela chama de emoção nobre? A gratidão, a compaixão, o perdão, o amor incondicional. Eleva a nossa frequência vibratória e fortalece nosso campo energético. Então, essas emoções nobres são aquelas que emitem aquelas ondas de alta frequência, né, que a gente acabou de ler num ou dois slides anteriores, mostrando que irão impactar positivamente em toda a nossa psicosfera, todo o nosso campo eletromagnético, desde o nível celular até o infinito do universo, nos conectando a espíritos que assim comungam desse mesmo momento, desse mesmo princípio, desse mesmo entendimento, e se forma um elo que nos retroalimenta, mas dentro de um ciclo vicioso, não, dentro de um ciclo virtuoso, né? Então a gente tem a questão da energia mental nos ligando a um ciclo virtuoso, é tipo aquele junte-se aos bons, né? Então quando você se une a um grupo de pessoas, você escolhe conviver com pessoas que estão dentro de um propósito parecido com o seu, tudo que é alimentado, né, na psicosfera do ambiente que essas pessoas se encontrem, irão atrair espíritos, energias que estão em comum acordo com esse propósito, com esse objetivo existencial. Da mesma maneira, Joana nos
exorta a cultivarmos a disciplina mental e a concentração. Então, desenvolver a capacidade de concentração e direcionar o nosso pensamento para objetivos construtivos é essencial para fortalecer a nossa energia mental. Você vê que ela está tentando, na obra, colocar para a gente, se assim podemos dizer, um manual. Olha, com o que a gente deve fazer. Só não está muito bem colocado como a gente deve fazer. E por que também não pode estar colocado como a gente deve fazer? Porque esse caminho é individual. Esse caminho é da sensibilidade de cada um de nós. Então, isso que está sendo colocado por mim e pelos meus amigos, enfim, nesse momento aqui, desse estudo, ela vai chegar às mentes e aos corações dos ouvintes desse estudo de maneira diferente. Cada um é um espírito diferente, como foi dito no início, com seu momento evolutivo diferente, sua visão de mundo diferente. Então, por isso não pode ter o como, né? Que é a forma que a gente vai desenvolver, mas está aqui o caminho, né? Então, da mesma maneira, cultivarmos a alimentação saudável e exercício físico. Embora nosso foco principal seja a energia mental, tanto Joana quanto André Luiz reconhecem a importância de um corpo físico saudável como suporte para uma mente equilibrada. E aí, aqui, cabe uma reflexão profunda. Isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês tranquilamente, que é uma coisa bacana que a gente vê nos dias de hoje, né? Tendo uma visão de mundo bem otimista, a gente vê que as últimas gerações, principalmente a última geração para cá, eles têm um compromisso importante com a questão do corpo. Muitos de nós pensam assim, cultuam muito o corpo por causa da questão da beleza, da sexualidade, etc. Ok. Que seja por isso, mas é um processo. Percebam que, ainda que fosse por isso, e a gente não deve generalizar, o fato de ter coletivamente, né, a coletividade ter dado esse passo para o reconhecimento de que o cultivo de bons hábitos ele vai trazer condição muito mais saudável para o corpo físico, isso é um fato. Isso é estatístico, não há como negar. As últimas gerações, elas praticam periodicamente muito mais exercício do que a minha geração praticava e mais ainda do que as gerações anteriores à minha. Isso é um número, isso é número matemático. Isso já é um passo, já é um começo. Às vezes a gente se preocupa muito com o modus operandi, os motivos, mas, de novo, a gente precisa dar início a um processo. Ainda que esse início ele seja meio conturbado, né, que haja situações por trás não tão elevadas assim, ou não tão favoráveis assim, não generalizando, é um começo, é um momento importante em que o ser humano está vivendo uma nova experiência. Né? Bom, da mesma forma, a gente deve buscar por conhecimento e elevação espiritual. Bom, aqui foi aquilo que a gente acabou de citar em relação ao estudo, né? Então, a leitura, o estudo, como é importante a gente estar vinculado a um grupo saudável, de pessoas sérias, compromissadas, que têm um compromisso com o desenvolvimento humano acima de tudo. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de desenvolvimento humano. Né? Vários amigos em congressos médicos espíritas, enfim, nas mais diversas esferas aí de trabalho, têm abordado de maneira muito saudável esse conceito,
que nos alegra muito, de que estudar a mediunidade é também trazer ao conhecimento científico e social o que também é humano. Afinal de contas, a mediunidade é um atributo do ser humano. Então, todo ser que é dotado de cérebro, ele tem algum grau de mediunidade. Afinal de contas, está imerso dentro daquele plasma universal e toda a psicosfera, todas as emanações de pensamentos e mentais que o compõem o tempo inteiro, né? Então, é muito importante a gente buscar entender esses ensinamentos, né? E desenvolver os trabalhos, pesquisas, enfim, participarmos de grupos e realizarmos leituras que nos levem a ampliar essas bases de conhecimento. Bom, a importância do ambiente. O ambiente em que vivemos e as pessoas com quem convivemos exercem influência significativa em nossa energia mental. Joana nos aconselha a buscarmos ambientes harmoniosos e nos cercarmos de pessoas que nos inspirem e nos motivem ao bem. André Luiz nos alerta para que as influências das energias coletivas, sobre a influência das energias coletivas, e a importância de mantermos nossa individualidade vibratória. Então percebam que a ambiência, né, em que vivemos, ela nos influencia muito, e como é importante, como André Luiz nos colocou aqui, nós tentarmos buscar, através da disciplina, né, da atenção, da vontade, mantermos a nossa individualidade vibratória. Imaginemos aqui o nosso querido Chico Xavier, o que ele não deveria enfrentar nas noites de trabalho, recebendo sabe-se lá quantas mil pessoas numa ambiência, tantas pessoas com sofrimentos, né? Como é difícil. Mas a gente precisa buscar e manter esse equilíbrio para a gente poder ser parte daquele ciclo virtuoso que foi citado aqui, de estrutura, de manutenção da ambiência equilibrada desses locais. Bom, concluindo então, a gente precisa, ao nos tornarmos mais conscientes da qualidade dos nossos pensamentos e emoções, ao cultivarmos hábitos mentais saudáveis e buscarmos elevação espiritual, podemos transformar a nossa energia mental em uma poderosa força de cura, equilíbrio e realização. Eu refleti sobre isso aqui em relação às palavras do Mestre Jesus, né? Quando ele exorta aos discípulos, a capacidade que nós temos, né, de curarmos pessoas, de realizarmos parte daquilo que foi realizado pelo Mestre. Não que sejamos comparáveis a ele jamais, espiritualmente uma diferença muito grande, um ciclo evolutivo ainda muito complexo pela frente, mas acho que ele fala muito em relação a isso que está colocado por Joana aqui, né? Nós, em virtude do nosso desequilíbrio e dos nossos hábitos mentais ainda não muito saudáveis, nós ainda temos muita dificuldade de realizarmos processos mediúnicos, né, de auxílio mais profundo, mais impactante. Então, que possamos todos, meus irmãos, despertar para o poder da nossa mente e utilizando-a com sabedoria e amor para construirmos dias gloriosos de saúde, paz e felicidade em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho do convite, a Maria Emília, toda a dirigência da casa. Nesse momento eu convido a todos a fechar os olhos, elevarmos o nosso pensamento a Jesus
Mestre Jesus, amigo, querido de todas as horas, nós o agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em torno do Teu Evangelho de amor, para trazermos um assunto relacionado à Tua doutrina, à Tua palavra, que possamos todos levar em nossas mentes, em nossos corações, materiais para reflexão e crescimento. Que possamos cultivar o Teu amor em nossos espíritos e ampliarmos essa corrente do bem, esse ciclo virtuoso com esses amigos espirituais queridos que tanto nos auxiliam diuturnamente. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.